Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tony Santana. Inscreva-se no meu canal, Tony Santana Matemática. Vamos ver aqui a terceira aula sobre plano cartesiano. Vamos tratar aqui das principais simetrias no plano, tá certo? Então, vamos marcar aqui o ponto A, por exemplo, o par 2 e 1, tá? O par 2 e 1. Em seguida, a primeira bissetriz que nós estudamos lá na nossa aula 2. Essa é a terceira aula, tá? Estudamos na aula 2 bissetrizes. Então, após 3 aulas, você vai ver lá no canal que nós vamos ter várias questões do Enem sobre plano cartesiano, par ordenado, simetria e etc. No canal também você vai ver que tem uma playlist lá para conjuntos, na playlist tem conjuntos, tem trigonometria, tem um pouco de geometria analítica, terá bastante geometria analítica, claro, depois vou colocando, tem função, enfim, geometria plana, geometria espacial, você vai ver que vai estar tudo bem arrumadinho lá. Comece a estudar, comece a assistir as aulas, sempre com questões após cada aula teórica, tá certo? Então, eis aqui um ponto, o par 2, 1. Eis a primeira bissetriz. Eu quero, por exemplo, a primeira bissetriz, lembrando que ela é y igual a x. Y igual a x porque, lembre da aula 2, todos os pontos que estiverem sobre a bissetriz, a abscissa e a ordenada são iguais. Você pode ver aqui, ó, esse ponto, por exemplo, a abscissa é 1, a ordenada é 1. Tá vendo? 2, abscissa 2, ordenada 2. Nesse aqui, abscissa menos 1, ordenada menos 1. E por aí vai. Bom, se eu quero encontrar um ponto simétrico ao ponto A em relação à primeira bissetriz, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui fazer uma reflexão em relação à reta. Observe, tem o ponto A, a distância do ponto A até a reta, formando aqui quando eu falo distância, é uma perpendicular, tá? A distância entre o ponto A e a reta é a mesma distância entre a reta e o ponto A', tá vendo? Observe que o ponto A ele tem abscissa 2 e ordenada 1. O ponto A' tem abscissa 1 e ordenada 2. Então eles invertem a ordem no par, tá vendo? Mas os pontos são simétricos em relação à primeira bissetriz. Como se fosse o objeto, o espelho e a imagem, né? Então, esses dois pontos são equidistantes dessa primeira bissetriz, tá? Então veja só essa simetria em relação à primeira bissetriz. Pode ser facilmente cobrado no Enem. Imagine ter aqui uma cidade, outra cidade e uma via, uma rodovia. Né? Pode-se trabalhar considerando que o plano é uma região do mapa, uma parte de um mapa, por exemplo. Então essa é a simetria em relação à primeira bissetriz. Ô Tony, e se eu quiser fazer, por exemplo, simetria em relação ao eixo das abscissas? Você vai considerar que esse objeto, aqui está o espelho, tá certo? Objeto, o espelho e a reflexão, ou seja, sua imagem formada do lado oposto, tá vendo? Então, objeto, espelho, imagem. Esses dois pontos, A e A' são simétricos em relação ao eixo das abscissas, tá? Veja, o ponto A é 2 e 1 e o seu simétrico A' é 2 e menos 1, tá certo? São simétricos em relação ao eixo das abscissas, ok? Eixo das abscissas. Bom, então tirei para você não confundir aqui a simetria em relação a eixo das abscissas. Bom, agora Tony, diz uma coisa, Tony, como é que eu consigo simetria em relação ao eixo das ordenadas? Vamos lá. Ponto A, objeto, tá vendo? A distância é de 2 unidades, ó, em relação ao eixo Y. Então, eu tenho que ter o simétrico aqui, no menos 2. A abscissa é igual a menos 2. Tá vendo? Então, observe que os pontos simétricos em relação ao eixo Y, nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 e no ponto A' eu tenho menos 2. Tá? Então, vimos simetria em relação à abscissa, à ordenada, em relação à primeira bissetriz. Tony, como seria a simetria em relação à segunda bissetriz? A segunda bissetriz, você pode escrever y igual a menos x, porque em qualquer ponto sobre ela, os valores de x e y são opostos. Veja isso na aula 2, beleza? Vamos lá então. Tem o ponto A, imagino descer uma linha de maneira que eu pego um quadrinho, uma diagonalzinho dessa e meia, ó, tá vendo?
Logo, se eu tenho o ponto A, essa distância e esta... A distância do ponto A até a segunda bissetriz é igual à distância da segunda bissetriz até o ponto A'3, como está aqui. Veja, a abscissa é 2, na outra o par é 2 e 1, no outro é menos 1 e menos 2. Né? Então, o que aconteceu? 2, 1 virou menos 1 e menos 2, você inverteu a ordem do par ordenado e também trocou o sinal. Tá? Mas não precisa decorar isso, não se preocupe, é só você imaginar no plano cartesiano que eles são equidistantes, né? A e a linha são equidistantes da segunda bissetriz. Ô Tony, me diz uma coisa, e se eu quisesse fazer simetria, por exemplo, em relação à origem? Pronto, vamos lá, em relação à origem. Tirando a segunda bissetriz daí, em relação à origem, a origem é uma simetria pontual no caso. As outras que nós vimos são simetrias axiais em relação à reta, tá? Aqui é uma simetria pontual, eu tenho o ponto B como se fosse o meu espelho, né? Objeto, o espelho. Então, para conseguir simetria, nós vamos pegar a distância do ponto A até o ponto B e encontrar um ponto onde A e esse ponto A' sejam equidistantes de B, certo? Veja, se você tiver aqui dois quadradinhos, traçou a diagonal, dois quadradinhos a diagonal. Geralmente o Enem coloca lá um plano cartesiano, coloca lá já quadriculado para você só observar e resolver, tá? Então veja só, canal, vamos escrever aqui para você, inscreva-se no canal, olha só, Tony Santana Matemática. Se ligue, porque esta é a terceira aula de plano cartesiano, ou seja, agora, meu amigo, vem aí muitas questões do Enem. Estou aguardando você lá no canal. Um abraço grande, clica aí, bota que gostou e até a próxima.